Oi, lindos, tudo bem? Esse aqui é o primeiro vídeo, o primeiro passo, na verdade, de um sonho muito antigo que eu tenho, que é ter um canal no YouTube, falar com as pessoas, me mostrar para o mundo algumas percepções, algumas análises. Sou uma pessoa muito reflexiva. Isso não significa que eu me comunicasse bem no começo, mas hoje eu acredito que eu esteja um pouquinho melhor e mais preparada. Então é isso, espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem e dos que me conhecem que me apoiem, pelo amor de Deus. E aí tá. O primeiro tema que eu vou abordar aqui é um assunto que tá tendência nesse final de ano. Nós estamos atualmente em dezembro de 2024 e surgiu uma trend nas redes sociais, principalmente no Instagram, chamada como eu posso deixar de agradecer esse ano? Como eu vou ser triste se esse ano? E aí, eu trouxe aqui uma reflexão diferente pra gente, né? Porque o que acontece? A realidade. Quando a gente se depara com uma trend dessa no Instagram, é geralmente assim. Como eu vou ser triste esse ano se eu aposentei os meus pais? Como eu vou ser triste esse ano se eu encontrei o amor da minha vida? Como serei triste esse ano se eu fiz o meu primeiro milhão? Se eu comprei o carro do ano? E aí não é o meu caso e não é o caso da maioria das pessoas. Então eu fiz uma reflexão, até conversei com uns amigos meus sobre isso. E assim, esse ano, como é que eu vou ser triste se esse ano eu não corri a corrida do Pantanal, que é a corrida aqui mais famosa da minha cidade, por exemplo. Não corri. Eu fiz a meta, fiz a inscrição e não fiz o preparo, né? Não consegui concluir o preparo. No entanto, esse ano foi o ano que eu mais cuidei da minha saúde, foi o ano que eu mais fiz consultas com regularidade, descobri e sanei um problema de hormônios, de vitaminas e tal. Então, assim, graças a Deus, eu voltei à minha melhor fase, assim, da vida, né? Porque eu já tive uma fase melhor, mas essa é realmente a melhor fase da minha vida. No sentido da saúde e tal. Então, como é que eu vou ser triste se mesmo não alcançando um sonho que talvez esteja longe ainda, eu tomei consciência dele e comecei os primeiros passos para aquilo. Entende? Há um lado positivo nisso. Próximo. Esse ano, como é que eu vou ser triste esse ano se esse ano meu filho finalmente recebeu um laudo de autista? Meu filho é autista. Então como é que eu vou ser triste? E aí, assim, é uma coisa pra se preocupar. As pessoas se preocupam, as pessoas ficam perplexas, confusas, com medo, pessoas da rede de apoio também. E isso é completamente normal. Mas o meu ponto aqui é, como é que eu vou ser triste esse ano, mesmo recebendo o laudo de autista do meu filho e um possível laudo meu? Eu ainda não passei por consultas, mas ao que tudo indica, também sou, né? Estou dentro do espectro. Ainda vou correr atrás dessa informação, mas ao que tudo indica, foi de mim que ele puxou, né? Que minha família é uma coisa a ser investigada. Enfim, o que eu quero trazer aqui é que, apesar de ele ter tido esse laudo e o autismo ser algo relativamente novo e tudo que é novo assusta, e é uma condição realmente complicada, complexa, você tem que ter uma maturidade absurda e um conhecimento absurdo também. Como é que eu vou ser triste se eu ganhei a oportunidade de lidar, de viver, de compartilhar a minha vida com uma pessoinha extraordinária que me obriga a ser mais madura do que eu pensava que era? Então, assim, como é que eu vou deixar de agradecer esse ano se eu fiquei mais madura do que eu achava que poderia ser? E eu sei que hoje em dia eu posso ser muito mais madura. Aprendi isso. Mais uma coisa, eu até anotei aqui, porque meu primeiro vídeo. Enfim, como é que eu vou ser triste esse ano se eu não conheci o amor da minha vida? Aliás, eu conheci, sou eu mesma. E assim, mas digamos no sentido romântico.
Muito pelo contrário, eu não conheci o amor da minha vida, mas eu me separei do pai do meu filho. De um relacionamento que ia bater os 8 anos aí. Então como é que eu vou ser triste se apesar da gente ter terminado, nós continuamos com uma relação boa, ele é um ótimo pai maravilhoso e nós temos uma relação fácil, assim, não é como as coisas problemáticas que a gente vê no nosso dia a dia das pessoas que a gente convive. Entende? Então, como é que eu vou ser triste se mesmo numa situação difícil, a gente consegue levar isso de maneira mais madura possível e da maneira mais racional, da maneira mais... da melhor maneira possível, porque no final das contas, a prioridade sempre vai ser a criança. Nesse caso, uma criança autista. Então, como é que eu vou deixar de ser grata se eu tenho essa percepção, se eu tenho esse preparo emocional, se ele também tem, né? Porque no final é isso, a vida ela tem suas complicações, ela é extremamente difícil, e o que vai valer mesmo é como a gente lida com isso, como a gente interpreta isso, e como a gente resolve lidar e viver com isso. E para além disso, como é que serei triste se esse foi o ano que eu mais me autoconheci? Assim, e é por isso que eu me apaixonei por mim. É por isso que eu encontrei o amor da minha vida, que sou eu mesma. Eu nunca pratiquei tanto autoconhecimento, eu nunca tive tanto tempo livre. Eu estou exatamente onde eu deveria estar. O que eu sinto é que, por falta de planejamento e tal, e tudo bem, a gente vive no Brasil, né? Eu venho de uma família de classe média baixa. Então, assim, as rotinas, os ensinos, eles são diferentes. Eu ainda assim sou muito privilegiada, porque fui direcionada a estudar, enfim, fui impulsionada, fui incentivada a fazer tudo isso, então sou uma privilegiada. Mas, ainda assim, e nunca vai ser, né? A gente não vem na vida com manual. A gente vai aprendendo durante a vida. Mas, ao auge dos meus 27 anos, eu acho que tá legal, assim. Eu me sinto bem com a minha evolução. Sempre pode ser melhor. Mas, assim, para 27 anos, as coisas que a gente entende e pelos processos que são complicados, difíceis, a gente saber lidar com isso, eu me sinto muito bem. E apesar de eu não ter conhecido o amor da minha vida, ter me separado, eu me conheci e tive tempo livre pra caramba. Tô vivendo a vida que eu sempre quis viver. Não no sentido de estou viajando para Paris, moro em Nova York, sou uma pesquisadora reconhecidíssima em Nova York. Não é o caso ainda. Essa é uma vida do futuro que eu quero. Mas a vida que eu quero, eu me refiro a como eu levo ela. Então, pela primeira vez, eu tô levando ela de maneira integral, de maneira da minha responsabilidade. Ai, como que eu posso dizer? A rotina que eu queria ter, entendeu? Ela não tá exatamente como eu quero, mas ela tá muito próxima, assim, tipo, ela já não está mais no estágio inicial, né, de implementação, digamos assim. Mas eu já faço atividade física com frequência todos os dias, com regularidade, e isso já tá se tornando um hábito, eu não consigo ficar sem isso. É uma coisa que eu sempre quis, eu sempre tentei, e aí eu nunca conseguia manter a constância. Pela primeira vez na minha vida, mantenho a constância em exercícios físicos, e assim, acredito que nunca vou parar, porque isso tá sendo implementado como um hábito. Minha rotina espiritual, que eu considero muito, muito importante, foi extremamente melhorada. Minha relação com Deus, minha relação com o espiritual, constância novamente. Os hábitos que eu sempre quis construir, hoje eu consigo. Hábito de organização, hábito de leitura, hábito de estudo. E assim, eu sou uma pessoa que tenho 1000 projetos. E assim, é difícil você querer ter 1000 projetos. Não tenho 1000, tá, gente? Mas assim, se você coloca... Eu tenho uma caixinha, assim, de organização que eu devo ter umas 8 responsabilidades. Mas dentro de cada caixa dessas 8, existe muita responsabilidade dentro de cada uma delas. Vamos começar que eu tenho um filho, né?
Então, assim, você imagina a organização financeira, a organização de saúde, a organização alimentar, porque, assim, uma vez que você entende que o que você ingere afeta o seu cérebro, você não vai comer qualquer coisa. E glória a Deus que hoje eu entendo tudo isso. Então, esse ano eu me separei. Não conheci o amor da minha vida, mas me conheci. Tive tempo pra mim, tô vivendo a vida que eu gostaria. Amém? E aí, como é que eu vou deixar de agradecer se, apesar de ter me separado de uma pessoa que eu amava muito, eu tive mais tempo pra mim? Tô vivendo a vida que eu sempre quis viver, né? Eu digo lifestyle. Porque assim, gente, o cotidiano é o que faz a sua vida. Os nossos dias, a soma dos nossos dias é o que faz a nossa vida. Se a gente tá vivendo de uma maneira que a gente não considera correta ou não tá feliz com ela, a gente tá vivendo errado. E no final das contas, a vida ela é sua. Quem tá vivendo ela é você. Então, assim, se você não tá vivendo do jeito que você gostaria, a gente não pode terceirizar a responsabilidade para as outras pessoas. E é isso que eu vejo que o ser humano tende a fazer em todas as oportunidades possíveis. Eu tenho um trabalho, mas era pra fulano fazer. Eu tenho filhos, deixo com os avós. E tudo bem, eu deixo meu filho com os avós dele, tem uma rede de apoio maravilhosa. Mas assim, a parte de educar, a parte difícil mesmo. A parte difícil de dizer não, de estudar pra caramba, de levar ao médico, de não dormir, de manter a paciência, se controlar, se disciplinar. Se disciplinar. Esse ano, como é que eu vou ser triste se esse ano eu conseguir implementar a disciplina na minha vida? Como é que eu vou deixar de agradecer? E, apesar de tudo isso, todas essas confusões terem acontecido, eu também saí de um emprego muito tóxico no ano de 2023. Aprendi muitíssimo, mas eu trabalhei muito a minha resiliência, a minha inteligência emocional, mas saí extremamente zoada. E assim, demorou um ano pra eu me restabelecer agora em 2024. Então, como é que eu vou deixar de agradecer se em 2024 eu fui reestabelecida? Restabeleci a minha autoconfiança, exemplo, né? Trabalho num lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas, onde eu posso ser a profissional boa que eu sei que eu sou, e mesmo com essa dificuldade, né, que eu tive, porque você ser impactado por qualquer ambiente tóxico leva um tempo pra desintoxicar. E quando ele te afeta a sua autoestima, ele atinge tudo na sua vida. Então, como é que eu posso deixar de agradecer se, apesar de ter saído de um ambiente completamente tóxico pra mim, eu me reestruturei em um ano e eu tô muito melhor. Eu tô com muito mais gás, tô com muito mais força, e o melhor de tudo, iniciei o projeto que eu acredito que é o melhor projeto, é o maior projeto da minha vida esse ano. Agora, exatamente, é isso que tá acontecendo. Que sou eu. Sou eu, no fim das contas. Eu iniciei esse hard, assim, autoconhecimento. Esse trabalho de lapidação, Sempre gostei de autoconhecimento, autodesenvolvimento, mas pela primeira vez eu implementei a disciplina. Consegui. Porque no fim das contas, realizar os nossos sonhos, fazer coisas que as pessoas consideram difíceis, não tem segredo. Na verdade, o segredo é você fazer. É você não terceirizar, olha só. Ao invés de você procurar pessoas pra culpar, você ir lá e fazer. Que incrível. Veja bem, ora, né? Então, como é que eu vou deixar de agradecer se, apesar de ter passado por tanta coisa difícil, eu evoluí? Eu tô melhor. Entende? E aí, voltando pro início do vídeo, né, que é a trend, assim, tipo, eu não fiz meu primeiro milhão esse ano ainda. Esse ano já foi, né, no caso não vou estar fazendo esse ano meu primeiro milhão. Mas eu iniciei o projeto mais importante da minha vida, eu tô muito no começo, primeiro capítulo, mas eu já sei o que eu quero pra minha vida, e isso muda tudo, né. Então, o que eu quero com esse vídeo, eu quero convidar vocês tentar não se comparar, porque é muito fácil a gente se comparar quando a gente olha um post de pessoas próximas e de pessoas que não são próximas, mas a gente fica chocado,
né? De esse ano aposentei os meus pais. Gente, é o seu sonho de qualquer pessoa. Ele é tangível. Se a gente trabalhar bastante, se a gente entender o que a gente quer, é até que ele é possível. Mas são coisas, assim, hiperbólicas, assim, que a gente faz. Se eu puder deixar uma mensagem aqui, é que não importa quantas coisas difíceis pelas quais a gente vai passar, a gente sempre vai ter motivos para agradecer. Pode não ser o carro do ano, pode não ser o primeiro milhão, mas a gente sempre vai ter motivos para agradecer. Então, quero te convidar a fazer a sua reflexão desse ano. Quais coisas você pode agradecer? Principalmente as coisas que estão atreladas às situações difíceis pelas quais você passou. Geralmente são elas que deixam a gente mais forte. E ainda, hoje eu tava fazendo a minha organização aqui e eu encontrei uma frase, na verdade é um versículo, que fala exatamente isso. Tá em Romanos 12:21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Na verdade, o segredo tá sempre na gente, em como a gente vai interpretar e em como a gente vai resolver aquilo. Se você terceirizar o problema, ele só vai se multiplicar. E aí, se você resolve pegar ele pra você e trabalhar nele, esse é o segredo, gente. Acho que eu deixei mais filosófico do que eu queria. Eu queria deixar um vídeo mais engraçado. Mas no final, o objetivo, o intuito é a reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, peço pra que me sigam pra acompanhar as viagens da Jaque. Esse aqui eu vou colocar nesse quadro. Espero que vocês tenham gostado. Podem me dar dicas do que falar. Mas aí vou dar um adendo aqui rápido. Das coisas das quais eu pretendo falar aqui. Eu tenho muitas facetas. Eu canto, quero ser pesquisadora. Vou iniciar agora o mestrado, em nome de Jesus. São coisas das quais eu quero falar. Eu gosto de falar. Eu gosto de me comunicar. Eu gosto de cantar. Então aqui nesse canal vai ter um pouquinho de tudo isso. Se vocês gostam de mim, me sigam, por favor, me apoiem. E se você não gostar do conteúdo, não tem problema algum. Eu acredito que a gente tem que se rodear das coisas que a gente acredita. Então sinta-se em paz para não me seguir. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Muito feliz de ter terminado esse vídeo. E é isso. Beijinho. Até a próxima.